confesso que eu estou aqui assumindo o púlpito da igreja mais uma vez, muito comovido, encorajado, em dias que não têm sido fáceis exercer o ministério. São temores de todos os lados, medo de sucumbir, medo da minha própria vida, medo de ser torturado. Quase morri esse ano numa operação da Polícia Civil no Rio de Janeiro, na nossa favela. Um policial foi morto com um tiro na garganta. A culpa foi imputada ao tráfico. A morte aconteceu na nossa comunidade. Houve um cerco de 11 dias na favela do Jacarezinho, sem que os moradores pudessem falar. Eu tive que ir para a favela, tive que estar no meio do confronto, barricadas, ruas vazias, pistola para todo lado, sabe, caveirão entrando, vem por aqui, vem por lá, o caveirão está não sei aonde, aí de repente vem um helicóptero, dá um rasante e desfere uma rajada de tiro de fuzil a 5 metros de mim. De você dando entrevista ao vivo para emissora de televisão com a perna tremendo, literalmente tremendo. Somado a isso, as lutas, esse período de tanta polarização no nosso país, eu, por conta do contato mais intenso com as redes sociais, que passei a manter de alguns poucos anos para cá, durante muito tempo eu mantive uma relação amadora, mais focado no contato com a imprensa secular do que com as redes sociais. E no pouco contato que eu tinha com as redes sociais, o meu foco era o lado de fora da igreja. Só que de talvez 2, 3 anos para cá, eu passei a me envolver com as redes sociais, postando textos e mensagens e sermões. E eu estou impressionado com o que tenho testemunhado. Eu não sei o que está sendo pregado nas igrejas. Estou em dúvida, porque eu nunca vi tanta estupidez, tanta falta de respeito, tanto extremismo, tanto pré-julgamento. O dedo tecla do que o coração está cheio. E o que eu estou percebendo no coração dessas pessoas é uma coisa muito assustadora. E aí então, chegar aqui, no momento do meu ministério, em que pessoas não querem me ver por perto, porque estão convencidas que eu sou um marxista infiltrado no protestantismo brasileiro, receber essa acolhida, me sentir amado e não objeto de preconceito, me é muito caro. Muito obrigado, pastor Renan. Estou me sentindo muito honrado. E feliz pela incumbência de poder, daqui a 1h e meia aproximadamente, trazer para a igreja uma mensagem expositiva e, antes disso, falar sobre a teologia de pregação de Martyn Lloyd-Jones. É um tema que me é muito caro, porque Martyn Lloyd-Jones é a maior influência da minha vida. Há homens que rivalizam com ele. Eu não chegaria nem ao ponto de dizer que ele é a maior mente da história do cristianismo que eu pude conhecer. Eu não creio nisso. Mas a presença dele na minha vida é maior do que a presença de qualquer outro pregador. Tem horas que eu não sei se o que eu estou falando é meu ou dele.
Em não poucas ocasiões eu estou pregando e me vem o seguinte pensamento à cabeça: isso é plágio? Devo mostrar a fonte, porque eu estou imerso nele há muitos anos. Eu acho que se você me mostrar um texto dele, sem me dizer que é do grande pregador galês, eu vou poder identificá-lo. Eu vou poder dizer: isso é de Martyn Lloyd-Jones, porque o estilo dele, para mim, é inconfundível. Eu leio, eu acredito há mais de 30 anos, mas leio e o releio. Aprendi com ele a saber aquecer o coração, a importância de, em momentos de abatimento, de desencorajamento, de depressão espiritual, você saber aquecer o coração a fim de provar das afeições religiosas de Jonathan Edwards. E ele dizia que não conhecia tônico espiritual maior na vida do que a leitura de Atos dos Apóstolos. Sua opinião era que ler Atos representava ministrar alimento sólido para o coração, ter a mente iluminada, a vida espiritual renovada. Bom, eu poderia dizer que ao lado da leitura das Sagradas Escrituras, não sei se há nada que me abale mais emocionalmente, me faça cair de joelhos, desejar Deus, viver para a sua glória, do que a leitura de Blaise Pascal, de Jonathan Edwards e do grande Martyn Lloyd-Jones. E sua influência é especialmente importante na minha vida, na área da pregação. Eu o imito. Às vezes eu estou pregando, eu fico pensando o seguinte: como fazer igual a ele? E quem o conhece perceberá uma série de características suas na minha forma de argumentação, de lidar com o texto. Eu aprendi a pregar expositivamente com Martyn Lloyd-Jones. E o que me encanta na sua pregação, vamos lá, eu vou tentar arrumar os pensamentos sem seguir uma ordem de importância, mas a partir do que eu vi no ministério dele, dizer o que pude encontrar na sua mensagem, que tanto impacto causou na minha vida, como na vida de J.I. Packer. Ele conta que nas vezes que ele visitou a capela de Westminster para ouvir Martyn Lloyd-Jones, havia uma atmosfera de glória na igreja. Foi o próprio Martyn Lloyd-Jones que disse que a meta do pregador deve ser, no ato da entrega da mensagem, trazer um senso de transcendência à igreja, de maneira que as pessoas sejam tomadas por encanto, amor e louvor, palavras dele. Então, o que encontrei de especial, o que havia nele que causou impacto em John Stott, causou impacto numa geração inteira de pregadores. Me lembro de uma vez, estando nos Estados Unidos, que um pregador, um pastor de uma igreja presbiteriana bastante rica, tentou meio que, até onde eu pude perceber, desmerecer o trabalho de Martyn Lloyd-Jones.
em razão do fato da Capela de Westminster, após a sua morte, ter passado por muitas transformações, a tal ponto que 20 anos depois, 15 anos depois da morte de Martyn Lloyd-Jones, era difícil identificar a igreja que ele deixou. Mas enquanto esse pastor falava, eu acho que, procurando me atingir também por algum motivo, por saber do meu amor pelo Martyn Lloyd-Jones, eu pensei, meu Deus, ele está falando de um homem cujos livros estão nas bibliotecas de uma geração inteira de pregadores. Como que esse homem marcou a história com os seus sermões, manteve desde a década de 40, desde a Segunda Guerra Mundial, com as bombas caindo no bairro onde a igreja está edificada, em Westminster, manteve a capela de Westminster lotada, da década de 40 até o final dos anos 60. Um ministério extraordinário. O que havia de especial? Vamos finalmente às respostas, sem seguir uma ordem de importância. Em primeiro lugar, um pregador expositivo, da linha de Calvino. Pregação expositiva de livros inteiros da Bíblia. Um púlpito pautado pela Bíblia. Eu aprendi com Martyn Lloyd-Jones a respeitar as conjunções adversativas da Bíblia. Foi ele que me mostrou o fato de que a inspiração das Sagradas Escrituras é plenária e verbal. Que o Espírito Santo exerceu direção de modo pleno em todos os livros inspirados, e que nesse processo de registro da revelação, o Espírito Santo conduziu os autores bíblicos a serem precisos e inspirados até mesmo no uso das palavras empregadas. Partindo desse pressuposto, Martyn Lloyd-Jones costumava dizer: jamais salte uma conjunção adversativa na Bíblia. Examine as vírgulas, cada palavra. Porque trata-se de texto ditado pelo Espírito Santo. Então, o que mais me fascina na sua pregação é a fidelidade às Sagradas Escrituras. É, usando as palavras de Lutero, a mente cativa da palavra de Deus. Outro ponto encantador é o tratamento que ele dava ao texto. Revelando preocupação precípua de deixar o texto falar, mesmo quando ele era forçado a dizer: é isso que as Sagradas Escrituras ensinam, e não me peçam para lhes explicar por quê, porque eu não tenho resposta. Ele não tinha nenhum problema em, por exemplo, assumir publicamente as antinomias bíblicas, as verdades aparentemente opostas, contraditórias. Ele chegava ao ponto de declarar: eu não sou filósofo, eu sou expositor das Sagradas Escrituras. Não fui habilitado por Deus a compreender todas as coisas, mas tão somente apresentar o que as Sagradas Escrituras ensinam. Ao mesmo tempo,
uma pregação expositiva solidamente estribada num profundo conhecimento de teologia sistemática. Permitam-me ser dogmático. É impossível ser bom pregador sem o conhecimento de teologia sistemática. Porque a teologia bíblica, que emerge do contato com o texto, nos faz ver as árvores. A teologia sistemática que nos permite ver a floresta. É a teologia sistemática que nos preserva de elevar um lado da verdade à condição de verdade completa. Sempre que eu estou preparando os meus sermões, eu me lembro de um contraponto que me é apresentado pela teologia sistemática, a doutrina que percebo presente no texto que vou levar para o púlpito no domingo. Então, a teologia sistemática nos permite a simetria de pensamento. Repito, ela nos preserva do erro de elevar um aspecto da verdade à condição de verdade completa. E ele era um profundo amante da teologia sistemática, especialmente da teologia calvinista. Outra virtude de Martin Lloyd Jones. Profundamente calvinista, mergulhado na tradição puritana, nos textos de Calvino, e amante de Jonathan Edwards, que exerceu papel central na formação intelectual de Martin Lloyd Jones. Outra coisa que me encanta na sua pregação é a busca pela harmonia entre doutrina, experiência e prática. Era uma pregação que estimulava as pessoas a primeiro a pensar de modo doutrinário. Segundo lugar, Martin Lloyd Jones pregava um cristianismo experimental, o que levou muita gente a dizer que ele era um pentecostal infiltrado no calvinismo, porque ele acreditava na segunda bênção. Ele acreditava no batismo com o Espírito Santo e na liberdade do Espírito Santo conceder dons chamados sobrenaturais, extraordinários à igreja. Mas não sem também nas suas pregações mostrar as consequências práticas da doutrina, de maneira que o seu modelo de espiritualidade era estribado num tripé: doutrina, experiência e prática. Nos seus sermões, ele tratou de todas as áreas da vida. Você ouvia falando sobre trabalho, falando sobre família, falando sobre política, estimulando o cristão a participar de greve de manifestação pública, o que poucos conhecem e que você pode ter acesso ao conteúdo na sua exposição sobre Romanos capítulo 13. Chamou-me sempre a atenção na pregação de Martin Lloyd Jones a sua preocupação de extrair do texto a doutrina. Todos os seus sermões são doutrinários. E ele insistia nesse ponto: não há cristianismo sem conhecimento da doutrina. E o que ele fazia nas suas pregações? Sempre procurando mostrar o contexto da passagem que ele estava levando para o púlpito.
invariavelmente extraindo do texto a doutrina e procurando assim defendê-la, usando citações puritanas, especialmente da tradição calvinista, usando muito o Antigo Testamento, raciocínio lógico, senso comum. Era uma mensagem com muita ilustração. Agora, era impressionante a sua capacidade de fazer aplicações práticas da doutrina. Em todos os seus sermões, você observa a presença de um texto do qual uma doutrina era extraída, uma doutrina, por sua vez, que era defendida. Ele se levantava como um advogado para defender a verdade que estava levando para o púlpito. Mas, veja só, não sem se preocupar em, antes de ser um advogado, um bom defensor da verdade, ser uma testemunha. Num dos seus livros, Autoridade, ele diz a seguinte coisa, que há diferença muito grande entre um pregador que prega como um advogado e um pregador que prega como uma testemunha. Você pode encontrar eloquência no advogado, pode falar brilhantemente, mas jamais irá falar com a espontaneidade, com a originalidade, com a paixão de uma testemunha, de quem teve acesso aos fatos. Então ele implorava aos pregadores: busquem o batismo com o Espírito Santo, procurem ter um conhecimento experimental de Cristo, preguem um Cristo sentido, preguem como quem teve acesso aos fatos. Agora, você pode aprender a técnica de Martyn Lloyd-Jones. Ele seguia a tradição puritana, não inventou nada. A dificuldade que nós encontraremos é a de conseguir fazer as aplicações práticas da verdade que ele conseguia. Aí ele revelava uma perspicácia, uma sabedoria impressionante, a tal ponto que a sua pregação criava um senso de inevitabilidade. O que eu estou querendo dizer com isso? Você ouve a pregação e é levado a dizer: eu não tenho alternativa senão viver o que ele está dizendo, porque o que ele declara é bíblico, o que ele declara é racional, o que ele declara é irrefutável. Característica presente no ministério de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards tem sermão que eu termino, que a vontade é desabar e cair de joelhos. Porque você fala: eu não tenho para onde correr. Tem um sermão dele intitulado A Preciosidade do Tempo. Ele trata do texto remindo o tempo, porque os dias são maus. Gente, primeiro ele apresenta 5 definições da palavra remir, o sentido de remir o tempo. E aí ele apresenta a tese central, a grande verdade que emergia do texto. Que verdade é essa? O tempo é um bem precioso. Por que que um tempo é um bem precioso? Aí ele vai desenvolvendo o pensamento. É como se você fosse sendo encurralado. Você não tem para onde correr, você não tem para onde sair.
Sabe, eu fico imaginando até uma pessoa que não gosta da sua teologia, que tem a raiva dele, o inimigo, mas ouvindo aquilo e dizendo: eu não tenho o que fazer, exceto me sujeitar ao que ele está propondo. Porque ele diz o seguinte: vão pegando por esse sermão a preciosidade do tempo. O tempo é um bem precioso. Ponto número 1: porque a sua felicidade nesta vida e na vida vindoura depende do aproveitamento do tempo. Ali você já leva uma pancada. Se eu quero viver uma vida próspera, se eu quero viver uma vida decente, se eu quero ser salvo, eu tenho que aprender a usar o tempo para obter riquezas nesse mundo e na vida vindoura. Primeira pancada. Depois ele vai para o segundo ponto. O tempo é um bem escasso. Nós o temos em pouca quantidade. Aí ele vai desenvolvendo o pensamento. Peito vai apertando. Aí ele vai para o terceiro ponto. O tempo é um bem escasso e ninguém sabe o quão escasso é em sua vida. Você termina o sermão convicto do fato que a vida é dura, curta, incerta. E quando ele diz: o tempo é um bem que Deus oferece diariamente a nós. Se nós o tomamos, ele é nosso. Se nós não o recebemos, o perdemos para sempre. Acabou. Você desmonta, você cai de joelhos. Porque a mensagem é bíblica, a mensagem é lógica, a mensagem é racional. Um dos aspectos mais interessantes da pregação de Martyn Lloyd-Jones é o diálogo entre o pastor e o médico. Ele era médico. A sua formação não era teologia. Ele é formado em medicina, foi ser assistente do médico da realeza britânica, entrou em crise, decidiu largar a medicina e se dedicar ao ministério pastoral. Mas a medicina nunca o largou. Contam que inclusive pessoas o procuravam em busca de conselhos médicos e ele revelava uma impressionante capacidade de apresentar diagnósticos. Era um clínico insuperável. Mas ele via também a importância de usar os princípios na medicina, na pregação, na teologia, no aconselhamento pastoral. Um princípio, por exemplo, ele dizia o seguinte: jamais mantenha os seus olhos postos nos sintomas. Procure conhecer as causas. Então ele falava de problemas da sociedade, que ele dizia o seguinte: são sintomas. A causa, que deve ser objeto da preocupação da igreja, é outra. Uma outra coisa que eu aprendi com ele, tirada da medicina, ele diz o seguinte: sempre que você se deparar com algo nas Sagradas Escrituras, seja na doutrina, seja na ética, seja no exame de um texto da Bíblia obscuro, procure se afastar dele, mas de uma tal maneira que você possa se aproximar do problema ético, da questão doutrinária ou da passagem bíblica progressivamente, de modo que você se aproxime do problema a partir daquilo que você sabe que é absolutamente certo. E ele usava nas suas pregações o método clássico da Reforma Protestante, que é a Bíblia ser intérprete da própria Bíblia. Nunca, portanto,
permitindo contradição. Ele admitia antinomia. Por exemplo, quando o texto diz, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, que Deus quer, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, que Deus quer que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E ele era um predestinacionista. E aí diz o seguinte: eu não tenho como explicar, ninguém jamais explicou, tudo que eu sei é que a Bíblia diz que ele quer, mas que ele não salvou a todos. Eu não sou filósofo, sou teólogo, sou pregador. Meu trabalho é expor o conteúdo das Sagradas Escrituras e não esperar compreender para crer. Eu creio por força da veracidade daquele que comunica a verdade a mim. Então, não via falando sobre si mesmo no púlpito, se elogiando. Não me lembro de ter lido pregação de Martyn Lloyd-Jones na qual ele falasse sobre as filhas ou sobre o seu casamento. Ele subia ao púlpito obcecado pela ideia de sumir para que Cristo se manifestasse. Ele amava contar a história de dois pregadores, de dois homens que foram a Londres ouvir dois pregadores. E foi o que eles fizeram. De manhã ouviram um, à noite ouviram o outro. Comentário no final do dia. Como é que foi a pregação? Então, o que eles disseram? De manhã nós ouvimos uma maravilhosa pregação. A beleza de uma exposição bíblica. E à noite, nós vimos como que Jesus é maravilhoso. Aí Martyn Lloyd-Jones insistia: essa é a meta. Não é a apresentação de uma grande peça de oratória, mas é diminuir para que Cristo cresça e todos ficarem encantados na exposição bíblica com a beleza de Jesus. Então esse é Martyn Lloyd-Jones. Não o vejo com comportamento estúpido. Era a arte de pregar a palavra de Deus com elegância. Amante da pregação expositiva de livros inteiros da Bíblia. O que fez, portanto, com que ele deixasse um legado de entendimento do texto das Sagradas Escrituras. Eu tenho minhas dúvidas se alguém na história do cristianismo conseguiu expor Efésios e Romanos com mais graça do que Martyn Lloyd-Jones. Só Gálatas, que eu não ousaria compará-lo com Lutero, porque no seu comentário sobre a carta de Paulo aos Gálatas, tenho para mim que um anjo se colocou ao lado de Lutero e ditou para ele o que ele deveria pregar. A igreja não passa do púlpito. Púlpito fraco, igreja fraca. Talvez você esteja dizendo: isso não é dogmatismo, isso não é uma forma de hiperdimensionar o trabalho do pregador. Eu responderia da seguinte forma: pelo menos do ponto de vista dos registros históricos, os grandes momentos da história da igreja foram acompanhados por poderosas pregações. Alguém já disse que avivamento, entre outras coisas, é um homem incendiar no púlpito e pessoas aparecerem para ver o fenômeno.
E aí está esse legado. Eu que venho de uma família disfuncional, minha mãe praticamente letrada, meu pai policial do Rio de Janeiro, fui criado na rua, só pé de morro, largado, na praia. De maneira que, quando eu me converti, Deus passou a dispor de um material muito avariado. Eu vim muito quebrado, muito sem disciplina pessoal. Eu não me recordo dos meus pais me pedirem para ir à escola. Eu não me recordo dos meus pais me auxiliarem na confecção de um trabalho qualquer passado pelo professor. Não me recordo dos meus pais responderem uma só questão de sala de aula. Não tinham condição de fazê-lo. Martyn Lloyd-Jones virou um pai. De certa forma, ele supriu essa lacuna na minha vida. E ajudou talvez o fato dele lembrar muito meu avô. Calvo, pele muito branca, meu avô português. Lembra muito a família da minha mãe. Mas, mais importante do que isso, foi ter aprendido com a sua pregação os princípios de vida que me deram sobriedade para viver. Não tenho como mensurar a influência dele nas minhas decisões, nas escolhas que eu tive que fazer. Termino falando de uma súbita ruptura na minha relação com ele. Veja só, não a ponto de eu deixar de amá-lo, não a ponto de eu deixar de estudá-lo. Nesse exato momento, eu estou relendo a série completa de Romanos. Eu acho que pela terceira ou quarta vez. Ano passado eu reli Efésios todinho, pela terceira ou quarta vez. Mas em 2007, eu ouvi o Espírito Santo falando comigo. O Espírito Santo fala com presbiteriano, eu posso garantir isso a vocês. Falou: meu servo, olhe para ti mesmo. Tu não és galês, tu és carioca. Tu torces para o Botafogo, tu gostas de praia e de feijão preto. Eu não quero que você reproduza a vida de ninguém. Eu quero me revelar à humanidade através da singularidade da sua vida. E de um homem de púlpito, eu passei a me tornar um militante dos direitos humanos. Tive que, portanto, conviver com uma solidão pavorosa. Porque até aquele dia que eu decidi botar as cruzes em Copacabana e sair organizando manifestação pública após manifestação pública, indo para prisão, para favela, para batalhão de polícia, me envolvendo com movimento social, com parente de vítima, meu Deus, um furacão que passou pela minha vida. Eu tinha as minhas referências. Eu olhava para John Stott, eu olhava para Martyn Lloyd-Jones, eu olhava para o reverendo Antônio Elias e dizia: homens de púlpito, tudo que eu preciso é me dedicar à igreja, estudar as Sagradas Escrituras, preparar sermões e mudar o mundo dentro, pelo menos, do meu campo de ação, a partir do púlpito. Subitamente Deus me mostra um outro caminho.
Eu não dispunha de livro. Eu não conheço nenhum pregador expositivo, especialmente calvinista, que tenha feito algo, por exemplo, de entrar numa pilha de pneus, ficar durante 5 horas numa pilha de pneus, na praia de Copacabana, só sair dela por causa de uma sensação de desmaio, em razão do sol forte, porque senti que alguém tinha que protestar contra uma prática do crime chamada forno micro-ondas, na qual pega-se a vítima e a coloca numa pilha de pneus e incinera a pessoa, estando ela viva. Nunca pensei que um dia eu iria para Brasília, que o cristianismo me levaria a fincar vassouras em Brasília. Me lembro de alguém famoso do meio evangélico que disse: que tristeza, um pregador da palavra de Deus, um expositor bíblico, em vez de estar empunhando a Bíblia, empunhar uma vassoura e ir para o Congresso Nacional. Mas eu estava louco. Eu não precisei esperar a Lava Jato para saber que tudo tinha desandado. Em 2011 eu fui para lá protestar contra a corrupção na esfera pública e dizer que teria que haver uma limpeza nesse país. Portanto, amor sim, encanto sim, gratidão sim, mas imitação que me despersonalize e que me impeça de ser eu mesmo, não. Portanto, Ele vai me acompanhar até o túmulo. Ele está dentro de mim. Ele fala por mim. Acho que ele nunca poderia imaginar que com a sua morte em 1981, no ano seguinte, se converteria no Rio de Janeiro, um homem que se tornaria um discípulo seu e que tornaria o seu ministério conhecido num país inteiro. Agora hoje, eu sinto que eu preciso tê-lo dentro de mim, mas chamar também para a minha companhia Martin Luther King, que eu preciso também da companhia de William Wilberforce, que eu careço de um João Calvino, pensando na reforma de uma cidade inteira, para viver o meu cristianismo, porque eu não consigo mais resumi-lo ao púlpito. Aqui é onde eu acredito que eu ponho em prática o dom mais evidente que eu mais amo da minha vida. Mas aprove a Deus me chamar para viver a minha própria história. E isso está me fazendo um bem imenso, porque depois de 25 anos de convertido, pela primeira vez, eu passei a ver a palavra pobre na Bíblia. Eu não vi o pobre nas Sagradas Escrituras. Alguma coisa me impedia de compreender que faz parte da ética cristã o amor político, a defesa dos direitos humanos, combate à desigualdade social. De maneira que hoje, o que eu espero é que, quem sabe,
surja no nosso país uma nova geração de pregadores, homens de púlpito, que se preparem para a pregação, mas que tenham vida pública, que conheçam a miséria, tenham ideia do que o sertanejo enfrenta, do que significa ser pobre e morador de uma área que se encontra sob domínio territorial armado de uma facção criminosa, numa cidade como João Pessoa. De modo que nesse lugar eu não esteja falando sobre sexo dos anjos, mas trazendo uma mensagem que povoa os céus e que traz os valores do céu para a terra. Deus abençoe. Então, Renan, se quiserem que eu responda alguma questão, também estou à disposição. Se tiver que terminar agora, também posso terminar. Passo a palavra aí para os irmãos. Muito obrigado pela atenção. Não vi ninguém dormindo, todos com os olhos voltados para cá. Foi uma honra. Que Deus abençoe.